Este programa é livre para todos os públicos. Que alegria nós estarmos juntos mais um dia, programa A Bíblia no meu dia a dia. Isso mesmo, é um tempo precioso que nós gastamos ouvindo a palavra de Deus, meditando e colhendo aquilo que Deus quer falar conosco e dirigir a nossa vida a partir do seu ensinamento. Vamos suplicar o dom do Espírito Santo para que o nosso estudo seja conduzido pelo Divino Espírito, aquele que inspirou as Sagradas Escrituras. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Quero convidar você a pegar a sua palavra, o seu caderno de estudos. Nós estamos estudando a carta aos Gálatas. Gosto sempre de fazer menção que a tradução que eu estou usando é da CNBB, às vezes uma palavra ou outra. Ela é diferente, mas o sentido é o mesmo daquele que está aí na tradução que você faz o estudo bíblico. Então hoje nós vamos estudar Gálatas, capítulo 2, versículos de 11 a 16. Gálatas, capítulo 2, versículos de 11 a 16. Vamos ouvir o texto? Mas quando Quefas chegou a Antioquia, opus-me a ele abertamente, pois merecia censura. Com efeito, antes que chegassem alguns de junto de Tiago, ele tomava refeição com os não-judeus. Mas depois que eles chegaram, Quefas começou a esquivar-se e a afastar-se por medo da circuncisão. E os demais judeus acompanharam-no nessa dissimulação, a ponto de até Barnabé se deixar arrastar pela hipocrisia deles. Quando vi que não estavam procedendo direito, de acordo com a verdade do Evangelho, disse a Quefas diante de todos: se tu, que és judeu, vives como gentio e não como judeu, como podes obrigar os gentios a viverem como judeus? Nós somos judeus de nascimento e não pecadores vindos do paganismo. Sabendo, porém, que não se é justificado por observar a lei de Moisés, mas por crer em Jesus Cristo, nós também abraçamos a fé em Jesus Cristo. Assim fomos justificados pela fé em Cristo, e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. É interessante perceber o apóstolo Paulo, aqui na carta aos Gálatas, mostrando esse momento tenso que ele viveu com São Pedro, com o apóstolo Pedro, o príncipe dos apóstolos. Porque existia essa tensão que foi resolvida depois no Concílio de Jerusalém, mas existia essa tensão que os judaizantes, aqueles que eram judeus e tinham se convertido e estavam bem vinculados aqui a Tiago, né? Não que Tiago apoiasse aquilo que eles estavam defendendo, mas Pedro estava naturalmente convivendo com os cristãos, sejam eles, os judeus, sejam aqueles que tinham se convertido do paganismo, mas quando chega esse grupo mais radical, Pedro se afasta e tem uma atitude hipócrita. Olha como que a gente precisa perceber que a nossa humanidade muitas vezes precisa se adequar à ação do Espírito Santo. São Pedro aqui não teve uma atitude correta e São Paulo vai corrigi-lo, vai dizer: olha, meu irmão, a maneira que você se comportou aqui, ela não edifica. Nós todos somos irmãos, não é mais a lei. Nós fomos justificados por Jesus Cristo, pela paixão, pela morte e pela ressurreição do Senhor. Essa é a fé. Olha só, aqui está um fundamento preciosíssimo. Nós somos judeus de nascimento e não pecadores vindo do paganismo. Sabendo, versículo 15, né? Sabendo, porém, que não se é justificado por observar a lei de Moisés. Então aqui ele faz uma definição da justificação. Isso se torna fundamental para nós entendermos. Mas por crer em Jesus Cristo, nós também abraçamos a fé em Jesus Cristo. Assim fomos justificados pela fé em Jesus Cristo e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Então, a gratuidade do amor de Deus por cada um de nós. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo.
não é pela prática da lei, é por uma gratuidade de amor. Jesus morreu para nos salvar. Jesus nos justificou na sua paixão, na sua morte e na sua ressurreição. E nós somos justificados à medida que nós abraçamos a fé em Jesus Cristo. É interessante porque Jesus vai dizer aos apóstolos, lá em Marcos capítulo 16, a partir do versículo 15. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Então, a fé em Jesus Cristo, ela é fundamental para nós. Se você tem contato com alguma realidade religiosa que não professa Jesus Cristo como Senhor e Salvador, muitas pessoas às vezes confundem as coisas, vão buscar auxílio em lugar onde não se reza em nome de Jesus. E é muito importante nós entendermos isso, até indo já para o lado da escatologia, a palavra vai dizer lá na carta aos Tessalonicenses, até mesmo Jesus no sermão escatológico, que o diabo ele vai fazer maravilhas, milagres, mas nunca fará em nome de Jesus. Aquilo que não é feito em nome de Jesus deve ser rejeitado por nós, porque nós confiamos, nós temos fé, nós abraçamos a fé em Jesus Cristo. Eu e você. E aí, sim, fomos justificados pela fé em Jesus Cristo e não pela prática da lei. Então, essa controvérsia, ela é fundamental para nós entendermos isso. Não vá a lugares que não professam o nome de Jesus Cristo como Senhor e Salvador, mas que evocam a outros nomes, a entidades. Fique atento a essa realidade, porque nós somos justificados por Jesus Cristo. E isso abre para nós um leque numa vivência espiritual, onde a justificação nos coloca inteiramente em contato com esse mistério que vai sendo edificado na minha vida e na sua. A nossa vida, pela força dessa justificação e dessa fé, que não é só uma realidade que nós vivemos de uma forma subjetiva, mas a fé em Jesus Cristo ela é muito objetiva. Ela muda a nossa vida, ela muda a nossa história. Nós vamos adequando a nossa vida à vida de Cristo. Nós vamos adequando a nossa forma de viver ao Evangelho. Nós vamos seguindo a Jesus Cristo, rejeitando tudo que Cristo rejeita e amando tudo que Cristo ama, vivendo tudo que Cristo vive, experimentando tudo que essa fé nos dá a possibilidade de experimentar. Dizer que nós cremos em Cristo é dizer que nós cremos em tudo aquilo que Ele nos ensinou. Então, nós somos contrários à realidade do aborto, de famílias que não estão em consonância com aquilo que a palavra de Deus ensina. Nós temos um norte. Nós abominamos as ideologias que contradizem a Sagrada Escritura. Nós não aceitamos na nossa vida. Isso precisa ficar muito claro para nós, porque hoje parece que existe uma dicotomia, uma divisão, uma realidade estranha que acontece no cristianismo, na vida de alguns cristãos, que eles dizem que creem, mas certas pautas, certas realidades acabam aí achando que não pode ter influência ou não é importante. Claro que é importante. A justificação, a fé em Jesus Cristo, ela exige de nós posicionamento em todos os âmbitos da nossa vida. Na nossa vida, na sociedade, nas nossas escolhas, nas dimensões da situação política, em tudo. Tudo é influenciado por essa justificação. Ou eu creio ou eu não creio. O crer exige de nós posicionamento em todas as dimensões e âmbitos da nossa fé. Seja na doutrina, na teologia, seja na realidade espiritual, seja na situação moral, seja na doutrina social da igreja, tudo precisa estar na nossa vida adequado à fé que nós declaramos em Jesus Cristo. Não é subjetivo, é objetivo. É um caminho a ser feito, é um caminho de conversão a ser vivido. Qual é a mensagem que nós colhemos de todo esse contexto que hoje nós estamos contemplando? Precisamos ser comprometidos com a verdade do Evangelho e ajudar os que ainda vacilam a experimentar o Cristo
que nos justificou. Somos chamados a crer em Cristo e a viver tudo o que Ele nos ensinou. Esse é o caminho a ser feito a partir dessa palavra. Nós não podemos ter dois comportamentos. Nós não podemos dizer que somos cristãos e lá fora a gente aderir àquilo que não está de acordo. O comportamento que Paulo corrige de Pedro é exatamente porque Pedro estava ele vai usar aqui a palavra usando de hipocrisia. Nós não podemos ser hipócritas, ter duas caras, viver duas formas de vida, uma dentro da igreja, uma fora da igreja, uma que outra. Não, nós precisamos ser autênticos e esse é o chamado que nós recebemos de Jesus. Preste atenção na sua vida. Para aplicar essa palavra, preste atenção. Você que diz crer em Jesus Cristo precisa aplicar toda a palavra de Deus na sua vida e a doutrina da igreja. Então se pergunte hoje, eu tenho vivido isso? Se você não tem, comece a adequar tudo, porque isso vai fazer um bem tremendo para você e você vai experimentar a força dessa palavra transformadora. Vamos rezar? Senhor, obrigado porque pelo testemunho que o apóstolo Paulo dá de uma vivência fraterna e também de correção fraterna com São Pedro, nos coloca diante da nossa vida, chamada a ser justificada, a viver essa justificação que é a fé em Ti, Jesus. Essa fé que nos dá essa força e que nos coloca nesse caminho. Eu quero adequar a minha vida à palavra do Senhor, ao seu ensinamento. Eu quero viver com intensidade a doutrina da igreja. Eu quero ser o mesmo dentro da igreja e na sociedade, professando a minha fé no Senhor, essa fé que é exigente e que me faz aderir toda a verdade e tudo aquilo que o Senhor ensinou. Muito obrigado por me alcançar por essa palavra e por alcançar a tantos e tantas que nesse momento estão rezando comigo. Muito obrigado, nosso Senhor e nosso Deus. Quero desafiar você que faz o estudo bíblico comigo a olhar para dentro de si, a olhar para os seus pensamentos, a confrontar muitas vezes aquilo que a gente acaba permitindo acontecer na nossa vida por influência da mídia, por influência da cultura e de tantas coisas que acabam querendo nos desviar daquilo que é a verdade do Evangelho e separar uma coisa da outra. Não, a nossa vida em qualquer âmbito precisa ser ela conduzida, influenciada e vivenciada nos princípios e valores do Evangelho, da doutrina da igreja. Se não for assim, a gente vai viver aquilo que Paulo disse ali. Vocês estão sendo hipócritas. Há hipocrisia naquilo que você está vivenciando e testemunhando. É preciso adequar a nossa vida a Jesus Cristo e ao reino de Deus. Que Deus abençoe você e a sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.